Alô, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Edição de número 70 de Conversas e Confabulações. Fiquei um tempo sem gravar em função de alguns problemas pessoais, mas estou de volta para as nossas conversas. E estou de volta fazendo uma profunda reflexão sobre o trabalho que eu tenho feito para ajudar as pessoas. Desejo de ajudar, de amparar, de socorrer, de servir, foi o que me motivou a ser médico, lá na minha adolescência. Eu me formei em medicina com esse propósito, de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde e a prevenirem doenças. Mas a gente não ajuda quem não quer ser ajudado, não é verdade? A gente divide prevenção, do ponto de vista acadêmico, em 4 tipos. Prevenção primária, que é o que a gente faz para não adoecer. Hábitos de vida saudável, alimentação saudável, etc. A prevenção secundária, que são as atitudes que a gente toma com vistas a fazer diagnóstico precoce das doenças. É o que a gente faz, por exemplo, quando vai ao médico para avaliar se está com colesterol alto, se a pressão arterial está boa, etc. Prevenção terciária são as atitudes que a gente toma visando a retardar o progresso das doenças ou, quem sabe, até reverter a doença. Falando do ponto de vista da cardiologia, que é a minha área, a maioria das pessoas procuram o cardiologista apenas na fase de fazer a prevenção terciária. É quando já estão doentes. Neste caso, perderam a grande janela, que é a da prevenção primária, que é de aprender a cuidar da saúde, ou da secundária, que é diagnosticar os problemas no seu início, quando o resultado da interferência é muito melhor. Mas parece que as pessoas acreditam mais em tratamento de doenças, não em prevenção. Quando eu estava terminando a residência em cardiologia, lá no Hospital Biocor, lá no alto da Serra do Curral, e os meus colegas estavam procurando o que iam fazer no hospital, definindo em que área da cardiologia iam atuar. Eu dizia para eles que eu ia descer para cá para segurar os pacientes aqui e não deixá-los ir para lá. Ou seja, para cuidar da saúde das pessoas aqui, para elas não adoecerem e não precisarem ir para o hospital. Mas eu confesso que eu não tenho tido muito sucesso nisso não. De que servem os meus anos de estudo, minhas orientações, minhas recomendações, as informações que eu passo para os pacientes? E quando ele sai do consultório, ele vai seguir a vida e não vai fazer a parte que cabe a ele fazer. Não vai dar resultado mesmo. É por isso que eu digo que é como se o meu trabalho estivesse sendo sabotado. Eu tenho um paciente que me visita no consultório há uns 20 anos para fazer check-up, nunca parou de fumar e sempre que eu abordava o assunto, era sempre aquela mesma conversa. Não, faz pergunta difícil, não, não vamos falar de coisa ruim, não. Recentemente ele foi internado com um ataque isquêmico transitório. Grosseiramente falando, é como se um AVC, um acidente vascular cerebral tivesse começado, mas não evoluiu. Foi, sem dúvida, um baita de um aviso. Mas ele continua ainda não pensando seriamente em parar de fumar. O que eu posso fazer por ele, mais do que eu faço? Parece que as pessoas gostam mesmo é tratar de doença. Não acordaram ainda para o fato de que é muito mais sensato cuidar da saúde. Que é muito mais sensato ouvir o que o médico tem a dizer. Isso porque o médico não é a comadre, a tia do zap, seu amigo, o fofoqueiro da esquina, alguém que está te falando para fazer isso ou fazer aquilo. O médico é um cientista que passa boa parte do tempo correndo atrás de informações sobre as melhores práticas de saúde para tentar transferir isso para as pessoas. Mas, em geral, na maioria das vezes, parece que as pessoas ouvem, mas não escutam. O médico não te aconselha a parar de fumar, a controlar o colesterol, a normalizar o peso, a fazer atividades físicas, a controlar o estresse, só porque ele acha que isso é bom. Ele te recomenda isso com base em estudos científicos sérios que comprovaram os benefícios dessas práticas para a saúde. O nome disso é ciência.
Em 1948, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, morreu em função de insuficiência cardíaca e um acidente vascular cerebral. Isso desencadeou na comunidade científica o início dos estudos para tentar entender o que se passava, o que se passa com as doenças cardíacas. Pode parecer engraçado, mas antes disso, os médicos acreditavam que a aterosclerose, que é a doença obstrutiva das artérias, era o resultado do envelhecimento normal. E que a pressão arterial era apenas o esforço do coração para fazer o sangue circular por uma artéria parcialmente ocluída. Bom, o estudo de que eu comecei a falar começou na cidade de Framingham, no estado de Massachusetts, e envolveu inicialmente 5.209 pessoas. É um estudo prospectivo, ou seja, as pessoas vão sendo acompanhando ao longo do tempo. Elas começaram a serem acompanhadas, sendo examinadas, exames sendo feitos, e o estudo continua até hoje, obviamente com os descendentes das primeiras pessoas que entraram no estudo. E este estudo trouxe as informações iniciais que nortearam a atividade da cardiologia desde então. Foi este estudo o primeiro a demonstrar que colesterol alto, LDL, colesterol alto, HDL baixo, cigarro, hipertensão arterial, obesidade, sedentarismo, eram fatores que aumentavam o risco de se adoecer do ponto de vista cardiovascular. Fatores que aumentavam o risco de doenças cardiovasculares, são chamados de fatores de risco. Mais de 1.000 estudos já derivaram desse estudo de Framingham, que ainda está em andamento. E ao longo do tempo, outros fatores foram sendo descobertos e acrescentados, como o estresse, como a depressão, como o papel da espiritualidade. 1948, há 75 anos, a medicina começou a nos dizer tem algo fazendo parte da nossa vida que aumenta o nosso risco de adoecer do ponto de vista cardiovascular. A ciência está nos mostrando os caminhos, nos apontando os caminhos. Recentemente eu atendi um senhor de 49 anos para fazer um check-up. Era a primeira vez que ele ia ao cardiologista. E eu interrogando ele por que ele nunca tinha ido ao cardiologista até então. Ele falou, porque eu não sinto nada. Eu tentando tirar dele o que ele pensa sobre isso, cheguei à conclusão que ele nunca tinha tentado para isso. Eu ainda falei para ele, mas todo dia tem alguém falando disso na imprensa, na televisão, no rádio, nas mídias sociais, você nunca atentou para isso? Não, eu não sinto nada. Aí eu perguntei para ele, você tem carro? Tem. Comprou o carro novo? Sim. Você faz as manutenções periódicas, como está recomendado no manual? Faço. Mas por que você faz? Para ver se tem algum problema, para não perder a garantia. Para que você leva seu carro no mecânico, se seu carro não está apresentando nenhum defeito? Ele leva o carro no mecânico para fazer manutenções preventivas, mas não leva ele mesmo ao médico para fazer manutenções preventivas. Paradoxal, né? Pois é, quando você compra um carro zero, você recebe o manual do proprietário, com as recomendações sobre como cuidar do carro. O objetivo não é fazer com que o carro dure mais, é não deixar que ele dure menos. A criança, quando nasce, não vem com o manual do proprietário, mas nós estamos escrevendo esse manual e um manual customizado, um manual único para cada pessoa. Guarde essa ideia. O papel principal da medicina é ajudar as pessoas a morrerem na hora certa, não antes. O papel principal da medicina é ajudar as pessoas a morrerem na hora certa, não antes. Sim, porque a gente nasce com prazo de validade. Um dia vai chegar um momento em que nada vai funcionar mais e aí a gente morre. Esta é a hora certa de morrer. Quem morre de doença morreu antes da hora. Fique vivo. Se você tiver gostado desse vídeo, tiver achado interessante, compartilhe com seus amigos. Me ajude a ajudar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.